Olá! Está fazendo 4 anos que a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil. Foi um período marcado por muitas mortes, mas também por grandes inovações. Em menos de um ano, pesquisadores conseguiram desenvolver uma vacina contra a doença. E este é apenas um exemplo do que a ciência representa para nós. No programa de hoje, eu vou te mostrar várias situações da nossa vida em que a tecnologia está presente e faz toda a diferença. E vou te contar também como o Poder Legislativo pode apoiar e incentivar o desenvolvimento da ciência. Eu sou Fernanda Avelar e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos tratados no Parlamento Mineiro. Você imagina o quanto de conhecimento envolvido para permitir que você esteja me vendo na TV da sua casa? Já se perguntou quanta pesquisa foi realizada para chegar ao forno que cozinha a ar? E por falar em ar, e o ar-condicionado, hein? Agora pensa no tanto de tecnologia que é preciso para o smartphone levar o mundo para a palma da sua mão. Pois é, o nosso dia a dia está recheado de pesquisa científica. Pode parecer óbvio, mas não é. Arrisco dizer que a pesquisa científica é um dos pilares da sociedade. A partir de 1500, ganhando força na Revolução Industrial no século XVIII e depois transformando o planeta com as novas tecnologias de comunicação. Os pesquisadores produzem soluções e inovações a partir de perguntas, dúvidas, teorias, sempre somando e somando. O conhecimento de hoje é o conjunto de conhecimentos passados e fará parte deste conjunto no futuro. O mundo viu o surgimento da vacina que derrotou a pandemia de Covid-19. Em 10 meses, os cientistas disponibilizaram o imunizante que freou as milhares de mortes provocadas pelo vírus. Mas é errado dizer que a vacina foi toda feita em menos de um ano. Na verdade, as pesquisas da tecnologia de RNA mensageiro começaram há mais de 30 anos, com a bioquímica húngara Katalin Karikó e com o médico norte-americano Drew Weissman. Os dois cientistas trabalharam juntos na descoberta na década de 1990. Em 2023, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por causa da vacina contra a Covid-19. Ao menos 2 testes foram feitos antes. Um em 2003, quando houve o primeiro surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave. O outro em 2012. O coronavírus reapareceu e as companhias fizeram testes clínicos contra a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, quando a população mundial caiu diante da Covid-19, os cientistas precisaram adaptar a tecnologia já existente para combater o novo coronavírus. Por isso, a resposta foi rápida. Ainda bem, né? Na Universidade Federal de Minas Gerais, um grupo de cientistas produz a primeira vacina nacional para combater a Covid. Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o imunizante já foi testado em humanos e é finalista do Prêmio Euro da Saúde, concorrendo com outros países da América Latina. Os recursos para a pesquisa e produção vieram de um acordo judicial firmado com a mineradora Vale pela reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, além de recursos públicos, federal e estadual. A Assembleia de Minas destinou 30 milhões de reais. A vacina Spintec foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros do Centro Tecnológico de Vacinas da UFMG. Ela é diferente dos outros imunizantes porque estimula a imunidade celular, o que a torna mais resistente às variantes. Ela fica estável por 9 meses na temperatura de geladeira e por cerca de 1 mês em temperatura ambiente, o que facilita a distribuição. O trabalho se tornou referência não apenas para a fabricação de outros imunizantes no Brasil, como também em países da América Latina e da Europa. A vacina nacional contra a Covid é desenvolvida no BHTec, que é o Parque Tecnológico que atua como agente de desenvolvimento tecnológico e de conexões de negócios de base científico-tecnológica.
O economista Marco Aurélio Croco, que está à frente do BHTEC há 4 anos, conversou conosco sobre pesquisa científica no Brasil e em Minas Gerais. Vamos ouvir o que ele falou sobre a formação do conhecimento, tempo e investimento. Ciência não se faz sem capacitação, ciência não se faz sem investimento. Você não vai descobrir uma hora para outra na hora que você quiser. É acúmulo, é acúmulo, é acúmulo, e isso requer muito tempo, muita construção. E aí, esse acúmulo e essa construção chega num determinado momento que ele acelera. O início é muito difícil, mas tem um determinado momento que ele acelera. Então, assim, o resultado do investimento em pesquisa, em descobertas, ele não é imediato. E por isso que, às vezes, ele não é valorizado. Tá? Porque ele é, para fazer uma metáfora aqui, uma comparação, por exemplo, ele é mais ou menos igual o prefeito investir em saneamento básico. Fica debaixo da terra, ninguém vê. Só vai ver na hora que a água chega na casa dele ou que o esgoto dele está indo para a coisa. É a mesma coisa, ninguém vê um investimento em tecnologia. Não aconteceu de um dia para outro, aconteceu com muito tempo de investimento, de capacitação, etc. e tal, de formulação, que vai desde o ensino superior, desde a pesquisa superior, até o próprio ensino básico, com a formação que a gente está dando lá, para essas pessoas serem capazes de evoluir mais rápido quando chegam na universidade ou não. 2024 começou com a chamada Demanda Universal da FAPEMIG. A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais lançou o edital para receber propostas de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. O aporte será de 45 milhões de reais em trabalhos que devem ser desenvolvidos em até 3 anos. A iniciativa é para estimular a pluralidade e a diversidade da pesquisa científica e tecnológica no Estado. Uma novidade neste ano é a categoria para o financiamento voltado aos jovens pesquisadores. Quem dá a dica para os jovens que pretendem ingressar no mundo de investigações científicas é a médica Débora Carvalho Malta, eleita a melhor pesquisadora mulher do Brasil e que está entre as melhores do mundo. Ela nos fala as características de que um pesquisador precisa. Um pesquisador, ele precisa, primeiro, ser bastante dedicado, ter bastante dedicação para leitura, para estudos, para buscar o estado da arte. Ele precisa também ter muitas habilidades na sua área específica, e aí temos várias possibilidades, né? O investigador na área das ciências qualitativas, né? Então ele tem que compreender o fenômeno e se aprofundar nesses temas. No meu caso, eu sou uma epidemiologista, então é necessário que nós, enfim, tenhamos muita proximidade com as bases de dados, com as coletas de pesquisas, com os questionários, compreendendo então o estado da arte, o fenômeno, e o que precisamos avançar para que as nossas perguntas, né, sejam respondidas. A FAPEMIG tem um papel importante nesta área. Ela é uma fomentadora de pesquisa e quem tem a chave do cofre do investimento público para o setor. Nos últimos 5 anos, foram 714 milhões de reais. No ano passado, a Fundação conseguiu atingir o percentual exigido pela Constituição do Estado. O montante de recursos para ciência, tecnologia e inovação destinado à FAPEMIG deve ser equivalente a 1% da receita corrente líquida do Estado. Minas tem cerca de 25% das universidades do país, mas conta hoje com apenas 3 dos 57 parques tecnológicos ativos no Brasil. O estado forma mão de obra, mas acaba perdendo esse pessoal para outros estados e outros países. Para o CEO da BHTEC, esse vazamento de especialistas tem algumas outras origens, além do baixo investimento. É um problema do ecossistema como um todo, né? Do ecossistema da indústria que não demanda patente. Vamos lembrar que nós somos um estado onde o setor empresarial de Minas foi acostumado a apenas extrair da terra e vender. Ele extrai o café
e vende. Ele extrai o minério e vende. Essa é a nossa cultura empresarial. Não é uma cultura empresarial baseada na transformação e na agregação do valor. Na fronteira da Suíça e França fica o maior laboratório de física do mundo. Ele abriga o acelerador de partículas, que fica em um túnel subterrâneo de 8 quilômetros de diâmetro e 27 quilômetros de extensão, a 100 metros de profundidade. Lá, mais de 10 mil cientistas de diversos países buscam respostas para os mistérios mais íntimos e fundamentais da natureza. Em 2013, uma explosão de prótons confirmou a existência do bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. Na teoria existente, a partícula formaria um campo que transpassa todo o universo e é responsável pelo surgimento da massa das partículas. Sem bóson de Higgs, a matéria não teria massa. A comprovação não é uma resposta final para entender a origem e o funcionamento do universo, mas indica que o modelo padrão utilizado nos últimos 40 anos está correto. A descoberta não encerrou os trabalhos. Há muito que ser investigado para compreendermos a evolução do universo. E a gente se pergunta como pesquisas como essas impactam a nossa vida. A resposta vem da professora Marisilva Donadelli em uma entrevista dada ao Jornal da Universidade de São Paulo. De acordo com ela, qualquer dispositivo que temos hoje, como um chip, pode ser feito porque compreendemos muito bem o comportamento de um elétron que está no modelo padrão. O elétron foi estabelecido do ponto de vista teórico quase 100 anos antes de podermos medi-lo. Ela ainda ressalta que todo esse conhecimento é produto da nossa civilização e vem num crescente, não necessariamente cumulativo, mas que tem a contribuição de várias pessoas. Eu vou abrir um parêntese para uma curiosidade. Sabe o www que vem antes dos endereços na internet? Ele foi produzido por um dos pesquisadores do centro onde fica o acelerador de partículas. O protocolo foi criado para facilitar e dar segurança aos pesquisadores na troca de informações. Em 1974, a Universidade Científica de Tóquio, no Japão, definiu uma tecnologia baseada no nanômetro. O nano é uma unidade de medida que corresponde a 1 bilionésimo do metro. É muito pequeno. Uma cabeça de alfinete, por exemplo, tem 1 milhão de nanômetros de diâmetro. O conceito já existia bem antes, mas só depois de pesquisas é que se chegou à nanotecnologia. Ela é aplicada em áreas diversas, como medicina, agricultura, energia e materiais. A nanotecnologia se dedica à compreensão, controle e utilização das propriedades da matéria na nanoescala. Algo tão pequeno assim precisa de equipamento específico, o nanoscópio, bem mais potente e complexo que o microscópio e o raio-x. O nanoscópio é capaz de gerar imagens com resolução de poucos nanômetros e também obter informações químicas e estruturais nessa escala. Em todo o mundo, apenas 5 lugares produzem um nanoscópio. Um deles é aqui em Minas. O equipamento, que recebeu o nome de Porto, possibilita analisar e manipular nanoestruturas em escalas de resolução 10 mil vezes menores que a espessura de um fio de cabelo. O supernanoscópio Porto foi feito por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro. Uniu pesquisadores das áreas de engenharia elétrica e mecânica, física, ciência da computação e inovação tecnológica, matemática computacional, química, engenharia de produção e arquitetura. O financiamento das pesquisas começou em 2000 com recursos públicos. Em novembro do ano passado, o Porto foi vendido para a Universidade de Humboldt, em Berlim, na Alemanha, país onde a nanotecnologia é super avançada. A tecnologia para a produção do nanoscópio, que foi capa da revista Nature, está pronta para o próximo passo: ser transferida para a indústria. A fase atual é de construção de protótipo pré-comercial do equipamento. Setor privado ajuda muito, vamos deixar muito claro, mas o setor privado
entra com financiamento quando a solução tecnológica já está definida. Está entendendo? O setor privado não assume os riscos da descoberta. Os riscos da descoberta, o setor público é que tem que arcar. Descobriu, vai difundir, vai escalonar, vai transformar em larga escala, o setor privado faz isso muito bem. Aqui não tem uma dicotomia privado e público. É apenas entender quem assume o risco, não. Setor privado, nós somos um sistema econômico esse que nós temos, ele não assume risco, por definição. Então, a pesquisa básica é feita pelo setor público. Isso aqui é todo o setor público. Um iPhone, tudo que está aqui, GPS, não sei o quê, foi o setor público americano que desenvolveu. Quando eles estabilizaram a tecnologia, veio o setor privado, pegou essa tecnologia e difundiu. Na conversa com a médica Débora Carvalho Malta, ela também falou sobre financiamento. Ou melhor, a falta dele. É um dos inúmeros desafios que a pesquisa científica enfrenta no Brasil. E mais especificamente em Minas Gerais. Vamos ouvir. Acho que ainda temos um longo caminho a percorrer. Nós não temos muitos financiamentos para pesquisa. Os editais, eles existem, mas são muito disputados porque os recursos eles são escassos. Nós saímos de um período, né, onde a ciência ela foi extremamente desvalorizada e nós tivemos, enfim, nos anos do governo Bolsonaro, uma queda sem precedentes no financiamento da pesquisa nacional e estadual. Eu destaco que ampliamos já nesse ano o apoio à pesquisa, né? Então, o governo Lula, ele de fato ampliou as verbas, aumentou um pouco as bolsas, né, de mestrado e de doutorado e também as possibilidades de linhas de financiamento. Minas Gerais precisa investir ainda e muito em pesquisa, né? Então, os órgãos de fomento à pesquisa no estado, eles existem, eles têm uma tradição, contribuem, mas os recursos são muito mais escassos, né? Quando nós comparamos com outros centros, por exemplo, São Paulo, já se tem um gasto muito mais incorporado no cotidiano, né, dos gastos públicos que o estado de Minas Gerais, né? Então, dos grandes estados, dos estados ricos, talvez nós sejamos o estado que menos investe em pesquisa. Então, isso precisa mudar, né? Nós temos que valorizar a pesquisa no nosso estado e é muito importante que esse debate seja feito também pela Assembleia Legislativa para que nós possamos ter um cenário mais positivo. Nos 11 anos em que integrou o Ministério da Saúde, Débora e a equipe criaram bases de dados que monitoram doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares. E também desenvolveram sistemas de acompanhamento de agravos, especificamente de violência doméstica. Os indicadores contribuem para a implantação de políticas públicas de enfrentamento a esses problemas. Um exemplo, a Anvisa proibiu o uso de cigarros eletrônicos embasada nos levantamentos dessas bases de dados. Essas pesquisas, elas contribuem, né? Enfim, com um conjunto de evidências que vão tanto apoiar as decisões dos governos, como também dar mais elementos, né, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas saudáveis e estarem informadas, então, pela ciência. O mundo está enfrentando os efeitos das mudanças climáticas. Secas extremas, frio intenso, chuvas torrenciais, temperaturas em alta. Os cientistas do mundo se debruçam para encontrar soluções para a humanidade se adequar aos novos tempos. Uma das áreas é a agropecuária. Clima e produção agrícola andam juntos. Um estudo ouviu, entre abril e julho do ano passado, 800 agricultores em 8 países, um deles, o Brasil. 71% dos agricultores já sentem impactos expressivos
do aquecimento global em suas propriedades. E 76% deles estão preocupados com os efeitos futuros das mudanças climáticas para o seu negócio. De acordo com o estudo Farmer Voice, metade dos entrevistados afirmaram que melhores sementes, características e proteção das culturas eram as melhores soluções para lidar com as mudanças nos padrões climáticos. Eles esperam a contribuição da ciência. Ao longo dos últimos anos, a Assembleia realizou várias iniciativas em apoio à ciência e à pesquisa científica. Além de destinar os 30 milhões de reais para a vacina Spintec, de que já falei neste programa, outras ações foram eventos, leis e cobranças para os órgãos responsáveis. Em 2022, em 2 etapas do Assembleia Fiscaliza, que é o momento em que os parlamentares recebem no Legislativo membros do governo para a prestação de contas, houve cobranças pela destinação correta das verbas para a FAPEMIG. Em 2 audiências, o secretário de Desenvolvimento de Minas, Fernando Passalio, admitiu a baixa execução orçamentária, ou seja, estava chegando à fundação menos verbas do que o previsto. As alegações eram falta de pessoal e dificuldades na captação de projetos. Nesse mesmo ano, a Assembleia aderiu à Rede Mineira de Laboratórios de Inovação. Essa rede é para o intercâmbio de experiências com implementação de ações conjuntas de incentivo à pesquisa científica e de inovação tecnológica em cerca de 20 instituições públicas, incluindo os 3 poderes, Tribunal de Contas e universidades. Em 2023, a Assembleia realizou uma série de visitas e audiências. Foram debatidos as travas e os desafios para o avanço da pesquisa e a busca de recursos para a vacina Calix-Coca. Outros assuntos de preocupação dos parlamentares foram uma política pública permanente para o setor, a necessidade de investimentos governamentais, a aproximação de empresas e universidades, o papel dos parques tecnológicos e o sucateamento da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias. Os investimentos em ciência também se traduzem em leis aprovadas pelo Legislativo Mineiro. Um exemplo é que na norma do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, um planejamento para 4 anos das ações do governo, estão previstos para 2024 mais de 179 milhões de reais para incentivar a pesquisa científica. Para o MGTEC, são quase 2 milhões de reais. Outra medida está numa lei recente em que fica permitida à FAPEMIG a doação de bem móvel gerado ou adquirido em projetos científicos. Já uma lei de 2022 tem diretrizes para que os estudantes da educação básica das escolas da rede pública estadual tenham acesso à cultura científica para ampliar o desenvolvimento de habilidades e o aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa que estimulem o pensamento científico e a criatividade. É também de 2022 uma norma aprovada pelos deputados para abrir caminho para que empresas que apoiem pesquisa recebam incentivos fiscais. Outra lei de 2021 busca estimular o desenvolvimento de startups. De acordo com a norma, startup é a empresa inovadora que trabalha para aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio. E eu só citei leis aprovadas mais recentemente. Para conhecer todas as normas mineiras, vá ao portal da Assembleia de Minas na internet. Eu termino este programa com uma reflexão do Marco Aurélio Croco. Talvez o que falta um pouco em Minas Gerais é coordenação, viu? Aí eu falo abertamente aqui. Minas Gerais tem um ecossistema de inovação muito grande e pouco coordenado. A gente tem startups, a gente tem aceleradoras, a gente tem incubadoras, a gente tem um parque tecnológico, a gente tem fundos de investimento no Estado. Mas, apesar da gente ter tudo isso, a gente não tem um salto qualitativo na hora da entrega. Minas Gerais, por exemplo, tem um grande vazamento de mão de obra. É um estado que tem uma taxa de formação nas áreas tecnológicas, biológicas enorme, vai tudo para São Paulo. Aí você tem que ter políticas de retenção. Políticas de retenção é indústria, é universidade, é SFETs, é startups.
Aí você tem que ter política para que isso possa reter essas pessoas aqui. Então, Minas Gerais, eu acho que é um ecossistema muito diverso, completo em número de atores, mas não necessariamente articulados. Acho que falta alguém aí para articular esse ecossistema, para assumir para valer a articulação desse ecossistema. Muito obrigada pela companhia. Para rever este e outros programas da TV Assembleia, você já sabe, é só acessar o nosso portal. Tchau e até a próxima!